Meus amigos, retornemos com as nossas reflexões acerca de alguns fundamentos históricos do direito. Observamos um pouco a respeito do direito medieval, do direito canônico, do direito romano, direito grego, do direito da Mesopotâmia, do direito egípcio. Ou seja, estamos fazendo uma análise com o objetivo maior de percebermos o nosso direito, o direito contemporâneo, o direito da atualidade. Na verdade, o direito da atualidade é a somatória de todos os direitos que já existiram, dos códigos mais antigos até as legislações mais complexas que temos no dia de hoje, envolvendo, por exemplo, o direito de informática, o direito digital. Então, vamos prosseguir e vamos retomar a nossa caminhada com os slides, iniciando aqui, ou reiniciando, com o nosso direito islâmico. Direito islâmico ou direito muçulmano. Muito bem. O direito que resulta da religião islâmica. O islamismo tem como fundador Muhammad ou Maomé. O direito islâmico é muito próximo dos princípios religiosos do islamismo. Maomé foi um profeta e, ao mesmo tempo, um militar que concebeu o Alcorão, que ali é um livro sagrado que tem princípios e valores que o islamismo adota, considera, e evidentemente que o direito também. O Alcorão é o livro sagrado que apresenta os principais pontos. Primeiro ponto, a infalibilidade do Alcorão, já que foi uma revelação concebida por Maomé. O Alcorão é de ordem divina e, por essa razão, não se pode questionar pelo fato de ter esse livro sagrado essa característica de ser uma ordem divina e, em consequência disso, influenciando o processo do direito, de justiça, dentro da sociedade islâmica. Outro ponto é a justiça e a equidade, a necessidade do cumprimento da lei, a pena de talião, ou seja, a lei do retorno. O homicídio trata também dos alimentos proibidos, a proibição de bebidas e jogos. O Alcorão também proíbe a usurpação e o suborno. As peregrinações, a necessidade de se peregrinar e as condições para se visitar Meca, os caminhos sagrados. O casamento é a base da célula muçulmana. Outro item importante. Nós vimos que o direito romano supervalorizou a família. Por quê? Porque a família bem estruturada, ela vai refletir, ela vai causar, gerar uma sociedade harmônica. E é evidente que no islamismo o casamento é fundamental pela formação da família. O Alcorão e seus principais pontos ainda. Possibilidade de um homem se casar com várias mulheres. As mulheres devem ser dedicadas à família e aos filhos. O adultério é considerado falta grave. O divórcio. O Alcorão incentiva a reconciliação e não a separação. A existência de testamento e herança, dividida em duas partes. A primeira, e mais importante, é automaticamente partilhada entre os herdeiros e a outra parte pode ser deixada
em testamento. É o que acontece no dia de hoje. Quando alguém falece, a metade da sua herança ou do seu patrimônio, até 50%, pode ser lavrada por meio de testamento. Ou seja, o indivíduo pode dispor até 50% em testamento para repassar, partilhar para quem ele desejar. Os outros 50% seria para o herdeiro necessário. No caso, filhos, descendentes, ascendentes. O Alcorão também fala a respeito da proteção às viúvas, proteção aos órfãos, da adoção, fala da moral sexual e celibato, privilégios do profeta. Então, o Alcorão tem princípios básicos que influenciam o direito islâmico. Numerosos estados de população muçulmana continuam a afirmar nas suas leis e em muitas de suas constituições a sua ligação com os princípios religiosos do Islã. Por exemplo, essa submissão pela Constituição se dá nos países como Marrocos, Tunísia, Síria, República Árabe do Iêmen, Código Civil do Egito, Afeganistão, Irã, Paquistão, Mauritânia. Então, em muitas das constituições, há uma influência com os princípios do islamismo. Muito bem. Antes de entrarmos no direito hindu, vocês poderiam me perguntar, será que a influência religiosa não atrapalha o ordenamento jurídico? É bom que nós entendamos que o direito é o resultado de uma aspiração social. É o resultado de um desejo social. Se existe uma sociedade que considera a necessidade de princípios religiosos no ambiente jurídico, que se respeite essa sociedade. O que importa é que o senso de justiça, do respeito ao outro, isso seja fundamental. A partir do momento que não se tolera as diferenças, aí sim, o direito, princípios jurídicos, ou princípios religiosos, princípios morais, ou princípios éticos, passarão a não coadunar com o direito natural, que é o direito perfeito, que é o direito cravado na consciência de cada um, e é o direito que vem de poderosas leis naturais. Então, não podemos dizer, o direito ocidental é melhor que o direito oriental. O direito ocidental, o direito europeu é melhor do que o direito islâmico. Não é isso. O direito é um conjunto de normas e regras que, antes de tudo, são eleitas pela sociedade. Se a sociedade islâmica, muçulmana, considera a necessidade do Alcorão, dos princípios do Alcorão, estar em suas constituições, em suas leis, que assim seja. Agora, o bom senso manda dizer que, seja o direito vinculado ou não a princípios religiosos, o princípio básico dentre todos os princípios é o princípio do respeito profundo aos direitos naturais de alguém. Então, esse é o fundamento. E se existir algum dispositivo jurídico ou algum princípio religioso que possa ferir esse direito natural, aí sim, nós temos de entender que a tendência são essas normas ou esses princípios se modificarem, evoluírem, até chegar à perfeição
do direito natural, da lei natural, que é a lei do profundo sentimento de respeito, até chegar à lei do amor, que é o respeito em seu mais alto nível. Temos agora o direito hindu, que é um direito dominado por uma doutrina religiosa, o hinduísmo, fixada nomeadamente nos escritos sagrados, que não deve ser confundido com o direito indiano, o direito da Índia. Então, o direito hindu é uma coisa e o direito indiano é outra coisa. O Código de Manu é a base do direito hindu. Faz parte de uma coleção de livros bramânicos redigidos entre os séculos 2 a.C. e 2 depois de Cristo. Ou seja, 4 séculos aí. Essa coleção foi organizada, coleção dos Vedas, e gerando, assim, princípios fundamentais de comportamento, princípios religiosos, princípios jurídicos. Também no direito hindu, nós encontramos o direito com vínculo profundo com a religião hindu. Na Índia, nós sabemos que existem as castas indianas, divisão social na sociedade hindu na Índia e países de religião hindu. Os brahmanes, as castas têm nomes e cada casta tem uma função. Na Índia se considera a predestinação. Os brahmanes seria a casta superior, que tinha funções como administradores, médicos, líderes espirituais, ou seja, a casta que a todos, que colocava numa condição de que todos deveriam servir e considerá-la como superior. Temos os kshatriyas, casta dos guerreiros, inferiores à casta brahmanes. Dos reis, em geral, saíam desta casta. Ou seja, é uma casta intermediária. Temos os varicias, casta dos comerciantes, inferiores às castas de kshatriyas. E temos as castas sudras, casta inferior, mão de obra da Índia, pedreiros, agricultores, empregados em geral, obrigados a trabalhar para outras castas. Então, as castas indianas envolvem divisões sociais que vêm dos sudras atingindo até os brahmanes. Alguém de uma casta não poderia se casar com a pessoa de outra casta. Existia essa imposição e seleção que eles consideram como natural. Alguns pontos do Código de Manu: homicídio e autodefesa, possibilidade de não haver pena nem culpa no caso de homicídio em legítima defesa. Ou seja, o instituto da legítima defesa é considerado pelo direito hindu. O casamento. Muitas crianças já nasciam prometidas em casamento, e a fidelidade no casamento é exigida por lei. E muitas vezes o casamento de crianças, ou recém-saídas da infância. Isso existe na Índia. Adultério e tentativa de adultério. A pena de morte era, em geral, aplicada para os casos de adultério e aplicada para quem praticava a sedução, ou seja, a tentativa do adultério. Então, o direito hindu é extremamente rigoroso no que tange ao adultério. Aqui no Brasil, adultério não é mais crime, mas no direito civil, a fidelidade conjugal é uma condição para a existência do matrimônio, da união e, em consequência, da formação da família.
Alguns pontos ainda do Código de Manu. Contratos. Vedados a pessoas consideradas sem capacidade para tal. Ou seja, o incapaz. Uma pessoa ébria, louca, doente ou inteiramente dependente. Ou seja, uma pessoa que, no nosso direito, é o incapaz. Absolutamente incapaz. Divórcio. Admitia-se o divórcio. Somente poderia ocorrer caso a deficiência fosse da mulher. Era o marido quem decidia a separação e a mulher considerada virtuosa não poderia ser rejeitada, exceto com seu consentimento. Divórcio era outra condição adotada pelo direito hindu, mas em condições especiais. Juros, ou seja, se admitia a existência dos juros, mas com limites, havendo a possibilidade de cobrança diferente para as diversas castas. Testemunhas, não pode ficar calada, ato que equivale ao falso testemunho. A testemunha tinha que dizer o que viu, o que sabe, porque se ficasse calada, tendo conhecimento, é como se estivesse mentindo, proferindo um falso testemunho. Bom, voltando aos juros, que também já falamos, mulheres. As mulheres eram subordinadas ao homem, sem direito à propriedade. Contudo, tinham a obrigação de cuidar da renda familiar. Também, a renda familiar era uma incumbência das mulheres, não só do homem. O que nós percebemos no direito hindu é que o Código de Manu sofre influência da religião hindu, mas em determinado momento ele se dissocia, ele ganha um pouco mais de independência em relação à religião hindu. Por exemplo, em relação às mulheres, em relação aos juros, em relação às testemunhas. O fato é que o direito hindu, ele atinge, como todo direito, a um objetivo, o bom senso. Mesmo em condições primitivas, ou seja, mesmo em condições precárias em nível social, já existe aí uma tentativa de se agir com bom senso, de se agir com justiça. Apesar ainda de muita coisa que precisava mudar. Direito em chinês. O direito chinês surgiu há mais de 4.000 anos, durante a dinastia Xia, a primeira dinastia da história chinesa. A codificação da lei na antiguidade chinesa, primeiramente de natureza penal, como todo código, né, gente? Como todo código. Todo princípio, toda a história do direito, em qualquer civilização, começa com punição, começa com os ares de direito penal. Então, a codificação foi empreendida durante as dinastias Qin, Tang, Song, Ming e Qing, envolvendo aí de 221 do século, né, 221 antes de Cristo até a dinastia Qing, 1912 depois de Cristo. O direito chinês, diga-se de passagem, influenciou muito o direito japonês. A Constituição se apresenta no sistema do Congresso do Povo, como a forma fundamental da organização do poder político sob a ditadura democrática do povo. O Tribunal Supremo do Povo é o órgão judicial mais elevado, é a Suprema Corte.
Entretanto, responde ao Congresso Nacional do Povo e seu Conselho. Porque é do Congresso Nacional do Povo e seu Conselho que sai dali o Tribunal Supremo do Povo. Tribunais do Povo locais são monitorizadas pelo Tribunal Supremo. Essa é a estrutura governamental da República Popular da China. Então, nós sabemos que a China, o direito chinês, está muito voltado à condição determinada pelo Estado, estabelecendo esses institutos, o Congresso Nacional do Povo e, a posteriori, o Tribunal Supremo do Povo e os tribunais do povo locais. É como se fosse Tribunal de Justiça, Tribunal Superior de Justiça ou Supremo Tribunal Federal. Mas aí vindos tribunais que surgem da vontade do povo. É o que acontece com o direito chinês. A mediação, como forma de resolução de disputas, tem sido a técnica mais utilizada na China por centenas de anos. O que hoje no Brasil é uma novidade, as audiências de conciliação, de mediação, isso já existe na China por muito tempo, há muitos séculos. A maneira tradicional chinesa de olhar a lei foi influenciada pelos ensinamentos do grande educador e filósofo Confúcio. Eu sugiro que vocês conheçam os pensamentos de Confúcio. Confúcio foi um grande educador, hoje é considerado e respeitado na China, e graças a Confúcio, que a cultura chinesa evoluiu muito e o direito chinês também. Confúcio foi um grande sábio que vale a pena ser conhecido e seus princípios, seus valores são extremamente atuais. Foi o primeiro a dizer que nós deveríamos fazer ao outro o que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Atualmente, a autuação do Estado como regulador, fomentador e fiscalizador do direito assegurado na lei é intensa. Autuação e atuação. Há estruturas de legislação nacional esparsas em direito trabalhista, industrial, direitos agropecuaristas, de importação e exportação, ou seja, direito internacional. Então, existe essa estrutura, essa preocupação. Bem, o direito chinês, alguém poderia perguntar, será que ele sofreu alguma influência do direito ocidental, do direito europeu? Evidente que sim. Evidente que sim. O direito grego, ele foi não apenas fundamental para o mundo romano, o mundo ocidental, como também para o mundo oriental. Não, mesmo naquele tempo, quando não havia uma globalização do jeito que existe hoje, ou seja, a cultura ela se disseminava, e principalmente através do comércio. O trabalho de importação e de exportação, junto com ele, olha só, importação e exportação. Junto com isso, o comércio exterior vinha também exportação e importação de cultura, de regras, de normas, de direitos, de pensamentos jurídicos. O direito japonês. Houve grande influência do direito romano no direito japonês. E desta forma estabeleceu-se a história em Justiniano ao Oriente. Em 646 depois de Cristo, surgem os primeiros movimentos do direito japonês, resultado de sua relação com a China, com o direito chinês.
os seus modos de pensar, tradições e costumes, muito distintos do ocidental, sofreram em várias épocas influência chinesa. Mesmo com essas influências do mundo ocidental, do Código Civil de Napoleão, mesmo com as influências do mundo oriental, do direito, da cultura chinesa, a cultura japonesa permaneceu incólume, permaneceu protegida. Logo depois da Segunda Guerra Mundial, se pensava que a cultura japonesa seria conspurcada, ofuscada pela cultura ocidental, o que não aconteceu. A tradição japonesa permanece. Mesmo com as influências do mundo globalizado, a cultura japonesa, a tradição japonesa permanece. É muito difícil se romper uma cultura, uma tradição de sociedades tão antigas. Mas o que é interessante no direito japonês, na cultura japonesa, é o resultado da sua influência. Depois, o direito japonês se abre para o direito ocidental. A influência que exerceu a ciência jurídica alemã sobre a ciência do direito civil japonês foi maior no domínio da técnica de interpretação do direito. Nós sabemos que a Alemanha é o grande berço, o grande fundamento da filosofia. Assim como na França, a sociologia ganha o seu esplendor, na Alemanha, a filosofia ganha também semelhante esplendor. E quando se fala em filosofia, também se fala em hermenêutica, também se fala em capacidade interpretativa. E essa técnica, ela foi exportada para a cultura japonesa. O direito no Japão, no pós-Segunda Guerra, teve importantes modificações depois de 1945. Mas não se tratará de regresso às regras mais conformes ao espírito e à civilização do Japão. As reformas introduzidas em 1946, tendo em vista a democratização do Japão, são de inspiração americana e efetivam as seguintes reformas: a organização administrativa, o Estatuto da Função Pública, a competência e o processo em matéria administrativa, o sistema dos tribunais, a polícia, e introduzem diversas modificações dos códigos existentes. É interessante se pensar que o Código Civil da França, o Código Napoleão, teve grande repercussão no direito japonês. Então, o direito japonês, ele foi uma compilação. O japonês, ele buscou na cultura chinesa, cultura alemã, cultura francesa, recursos para formar o seu sistema e ao mesmo tempo sistema jurídico e ao mesmo tempo essencialmente o seu Código Civil. Temos o direito inglês agora. Diferentemente da Europa como um todo, o direito inglês é o direito do common law. É o direito que vem do caso concreto. É o direito que surge da jurisprudência. É o direito que surge do costume, das tradições. O direito inglês não possui codificação escrita nos sistemas legais, partindo da premissa jurisprudencial de casos concretos e regulamentos ou leis esparsas no que tange a direitos especiais, direitos individuais e coletivos. Então, o direito inglês, assim como também é o direito americano, ele tem como fonte principal o direito consuetudinário, o direito do costume, e com base no costume se decidir a respeito dos casos concretos. E a partir dali, surgindo a lei comum. Lei que vem do que acontece. Não há
no direito inglês, ou no direito americano também, o princípio da abstração. Vamos imaginar o que vai acontecer e, em cima disso, vamos fazer uma legislação. A legislação é feita à medida que os problemas aparecem, à medida que os conflitos surgem. O direito inglês é dividido em 4 períodos. O período anglo-saxônico, século V a 1066. O período de criação e desenvolvimento do Common Law, 1066 a 1485. Observemos aí que é um período da Idade Média e depois chegando até a Idade Moderna. Né? Temos o período da coexistência dualista entre o Equity e o Common Law, entre 1485 e 1832, durante a Idade Moderna. Nós vamos detalhar isso. Período de ascensão do Statute, de 1832 até os dias de hoje. Para se compreender o direito inglês, é necessário que se estabeleça a diferenciação entre os conceitos de Statute Law, Common Law, Rights, Equity e Jury. O Common Law trata-se de um direito jurisprudencial, como já falamos, elaborado por juízes reais e mantido por precedentes judiciários. Literalmente, direito comum ou direito geral. É basicamente um direito jurisprudencial baseado em costumes e precedentes judiciais. Já falamos sobre isso. O Statute Law significa a lei pura, a lei em si. Ou seja, não tem a ver com costume, tradição. Tem a ver com a lei, a legislação própria. A Inglaterra não se privou de leis. Ela tem regramentos escritos que regulam seu direito em normas especiais, mas não são o principal foco de seu sistema jurídico. Portanto, a lei, o direito inglês, não é a fonte principal do direito, como é no caso do direito brasileiro e em outros direitos europeus, de países europeus. Os rights eram reclamações e pedidos feitos pelos cidadãos diretamente ao rei. Há possibilidade de se invocar um right atualmente, desde que seja adequado ao caso concreto e tenha precedente jurisprudencial nos tribunais. O equity, ou quite, significa equidade, igualdade, imparcialidade. O chanceler decidia a questão sem levar em consideração as regras processuais ou mesmo a origem do common law. Então, são aspectos do direito inglês, características do direito inglês. O júri, ou júri, sempre teve sua importância reconhecida no direito inglês. Evidente que vindo do grego. Na era pós-globalização, o sistema tradicional Common Law e o Civil Law têm se aproximado na Inglaterra. E apesar de coexistirem pacificamente, um não deixa de ter influência sobre o outro. Ou seja, até hoje, a lei comum, o princípio da jurisprudência, do caso concreto, do ineditismo, embora seja a fonte principal, mas influencia as leis. Quando a gente fala em civil law, estamos falando em legislação. Ou seja, o direito não viria apenas do costume, não viria apenas do caso concreto inédito, mas também de leis, embora esparsas, existentes. Bem, agora temos o direito francês, que se aprimorou, principalmente depois do Iluminismo, que foi um movimento que surgiu na França no século XVII e defendia o domínio da razão
sobre a visão teocêntrica que dominava a Europa desde a Idade Média. Segundo os filósofos iluministas, esta forma de pensamento tinha o propósito de iluminar as trevas em que se encontrava a sociedade e que isso veio da Idade Média e avançou para a Idade Moderna. O pensamento iluminista era o pensamento da liberdade. O direito francês ele surge dentro de um processo de amadurecimento para que existisse liberdade para todos, igualdade para todos e fraternidade para todos. Os princípios, os fundamentos básicos do iluminismo. Os principais filósofos do iluminismo foram John Locke, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Diderot, Rondo d'Alembert. John Locke acreditava que o homem adquiria conhecimento com o passar do tempo através do empirismo, das experiências. Voltaire, grande Voltaire, defendia a liberdade de pensamento e não poupava a crítica à intolerância religiosa. Rousseau, que escreveu fácil para todo mundo entender, porque ele queria que a Revolução Francesa existisse, ele defendia a ideia de um Estado democrático que garantisse igualdade para todos. Montesquieu defendeu a divisão dos poderes em legislativo, executivo e judiciário. Denis Diderot e Jean d'Alembert juntos organizaram uma grande enciclopédia que reunia conhecimentos e pensamentos filosóficos da época. Então, o direito inglês, ou direito francês, ele influenciou o mundo, não só a França, mas toda a Europa, todo o Ocidente e, em alguns aspectos, o Oriente. Esses são os filósofos, pensadores, que pensaram não só a sociedade, mas a perspectiva de uma sociedade mais igualitária e mais justa. O estudo do socialismo, ou melhor, da sociologia e das vertentes que envolvem a sociologia, eles partiram da França. A Revolução Francesa coube definir o perfil ideológico de movimentos burgueses por seu caráter liberal e democrático. Tinha ideais de ascensão ao capitalismo. A codificação francesa foi esparsa e teve como marco o Código Civil francês, de 1804. Ficou conhecido, a partir de 1807, como Código de Napoleão. Bem, o direito americano nós vamos tratar depois. Nós temos o direito americano e depois nós vamos avançar para o direito no Brasil, em nosso próximo encontro. Hoje ficamos aqui até o direito francês. Vale lembrar que essa evolução cultural da França, por meio de Victor Hugo, outros pensadores franceses, a Revolução Francesa foi um marco cultural do mundo. Por quê? Porque ali existia um clamor da população para que a nobreza que pudesse continuar a existir, mas que não oprimisse o que chamavam de burguesia. A nobreza oprimindo a burguesia. E aí existiram aqueles que lutaram, deram suas vidas. E depois Napoleão Bonaparte assume o comando da França como resultado dessa Revolução Francesa, que se derrubou a monarquia, se derrubou a nobreza e a burguesia tomou conta. Ou seja, um clamor de liberdade. É o que acontece muitas vezes
com as ditaduras monárquicas. Se elas não souberem administrar, o que acontece? A tendência, as camadas mais sofridas da sociedade, com uma panela de pressão, com uma pressão, vão lutar por essa liberdade. Se não existir o bom senso, a equidade, não há monarquia, não há ditadura, não há qualquer tipo de governo ditatorial que sobreviva. Por quê? O governante, ele terá de ter realmente a consciência de que a sua função ali é uma função de possibilitar igualdade, possibilitar justiça, possibilitar respeito social. A França, nesse sentido, foi pioneira. A Revolução Francesa, em termos culturais, foi tão importante quanto a Revolução Industrial na Inglaterra. O que foi a Revolução Industrial? A revolta do trabalhador diante das condições precárias que vivenciavam. Então, é evidente que o direito de cada país guarda muita relação, é fruto, na verdade, de um clamor social, de uma vontade social. Só que Napoleão começou bem, mas depois caiu, infelizmente, o grande Napoleão, inteligentíssimo, nas armadilhas do poder. Passou a perceber que, tempos mais tarde, que realmente o momento era de liberdade, o momento era de igualdade, e não de uma ditadura, de uma tirania, seja de um homem ou seja de uma classe que antes dele, no caso, seria a classe da nobreza. Muito bem, até a próxima, nosso próximo encontro, e continuemos a refletir a respeito desses direitos nessa visão muito breve, panorâmica. Até a próxima e tudo de bom.